Plano de ação para o ensaio newborn. Então, falaremos sobre isso. E qual é a importância de ter um plano de ação para o ensaio newborn? Vamos lá para o top de 3 segundos. 1. Redução de tempo. 2. Assertividade. Eu quero fazer pausa dramática. E 3. Organização. Então tá, qual que é a importância do plano de ação? A gente consegue, com um plano de ação, reduzir tempo de ensaio, ser mais organizado, ser mais assertivo, saber o que fazer na hora certa. E a gente precisa de uma série de detalhes para pensar em como fazer esse plano de ação. Porque o que acontece, inclusive, tá bem legal aqui o que eu tenho atrás, não dá para mostrar para vocês. A gente estava gravando o nosso workshop aqui, o que vai ser gratuito. Estou olhando para ele agora. Estava falando sobre uma parte do nosso método, do método que eu desenvolvi para realizar essas ações no pós-sessão também, para saber como que você desenvolve tudo isso. Então, tem uma série de fatores que normalmente a gente não pensa. Por exemplo, um dos fatores que contribui para o seu plano de ação, e normalmente quando você fala assim, eu preciso fazer uma análise das minhas melhorias, eu preciso entender como é que eu tô e tal, você vai direto e olha para a técnica, olha para o posicionamento. E esquece de pensar em tudo que envolve, tudo que engloba isso que você faz. Bel, mas tá muito abrangente isso. Me explique uma forma de que outra coisa que eu devo envolver nisso. O método que eu desenvolvi é composto por 3 ciclos evolutivos. Cada um desses ciclos é muito importante para que você desenvolva a habilidade de dominar o posicionamento na fotografia newborn, consequentemente reduz seu tempo. Só que baseado nisso, isso estava disponível, os alunos começaram a aplicar, já começaram a evoluir, só que eu senti a necessidade de destrinchar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever e fazer um caderno. E estou começando a aplicar. Nem todos tiveram acesso ainda, porque eu estou desenvolvendo. E, obviamente, tem algumas pessoas testando esse novo desenvolvimento. Porque eu só coloco em ação quando funciona para mais alguém além de mim. Né? Porque eu não posso ser a única pessoa que usou e funcionou. E aí, conforme eu fui desenvolvendo isso, eu fui melhorando ainda esse método e pensando, putz, aqui que mora a questão. E uma das questões é que quando eu vou avaliar todo o meu trabalho, eu tenho que lembrar que a minha sessão e tudo que envolve a minha sessão é composta por uma série de pequenas ações. Por isso, plano de ação. Porque a sessão newborn, ela é composta por uma série de pequenas ações que você precisa tomar. E normalmente, quando você vai avaliar o ponto de melhoria, ou o que você deveria melhorar nesse quesito, você vai direto para a técnica. Minha iluminação, meu posicionamento, isso, aquilo, e olha para toda a parte técnica e esquece de olhar que tem outros fatores, outra série de pequenas ações que contribuem para aquele ensaio. Por isso, às vezes, você, ao invés de reduzir 50% ou até mesmo 60% de tempo de sessão, reduz 10% ou 15%. Ajuda, mas pode ser muito melhor. Você pode ir muito além. O que eu vou falar aqui hoje não é sobre o meu método, não é sobre os ciclos evolutivos que envolvem o método, só estou dizendo que eu estou melhorando ainda mais esse método. Então, para os nossos alunos do treinamento newborn que já têm acesso ao método, aguardem que logo eu vou disponibilizar esse caderno para vocês desenvolverem de uma forma ainda melhor. E o plano de ação, então, é seguir um roteiro? O plano de ação é como seguir um GPS, prevendo que existe possibilidade de alterar a rota. Só que para isso você não pode perder o rumo. GPS Entendi. é tipo GPS que quando você está indo lá pela rota, para o destino que você quer chegar, ele dá outras opções. Esse aqui nessa avenida aqui que eu estou passando, que era a melhor rota, tem um congestionamento, tem um acidente, tem uma obra, ele dá caminhos alternativos. Com tempo similar ou mais rápido. Então, basicamente, ter um plano de ação é te ajudar a chegar mais rápido no destino, sem que isso prejudique o seu trajeto, tá? Então, o que significa isso? Eu não quero me atrasar para aquilo que eu preciso fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que tomar cuidado com a estrada. Eu também não posso pegar um atalho que vai ser muito ruim. Se eu for pegar a estrada para Rondonópolis, por exemplo, eu vou demorar mais para chegar. Nada contra Rondonópolis, mas é horrível a estrada que vai para Rondonópolis. A gente só descobriu quando chegou lá e foi pegar a estrada. Então, é como se fosse assim,
Tá, eu vou para Rondonópolis. Minha previsão de chegada é X tempo, apesar que Rondonópolis só tem uma estrada. É verdade. Se você vai de Cuiabá para Rondonópolis, você não tem opção, você tem que pegar aquela estrada e é muito ruim. Talvez você tenha um helicóptero. Existe possibilidade, né? Aí vai do que está disponível para você. Mas o que nós queremos dizer aqui, eu tô aqui no meu ponto A. Meu ponto A é esse momento aqui, ó. É o que tá. Meu ponto B é finalizar o ensaio. É ter pressa? Não. É fazer um ensaio incrível no menor tempo possível. Então, eu tenho um trajeto. Eu vou colocar no GPS aqui. Como é que eu vou daqui até Santa Catarina? Ah, só que eu vi que tem um congestionamento na estrada. Então, ele me dá algumas rotas alternativas que vão me fazer chegar lá no mesmo período. Eu tinha um plano. Eu tinha um plano de ação. Meu plano de ação era sair daqui, pegar a serra, chegar em Santa Catarina. Porém, no meio do caminho, algo mudou. Fugiu do meu controle. E eu tenho duas opções. Ou eu espero a coisa passar. Isso já aconteceu com a gente. Lembra quando a gente foi para Joinville? Não foi para Joinville. Teve uma vez que quando a gente voltou, foi perto do Ano Novo, a gente foi atender um cliente e levou 7 horas. Bituba. 8 horas. Bituba, alguma coisa assim. É, nossa, demorou pra caramba. E a gente não previu. E aí a gente se ferrou. Numa viagem de 4 a 5 horas, a gente chegou a levar quase o dobro. Foi 8 horas e meia, mais ou menos, de congestionamento, porque a galera estava indo para Floripa, era o mesmo caminho, e a gente se ferrou na estrada, não tinha o que fazer. Eu levei muito. Uma vez que você decide o seu plano de ação, e você percebe que no caminho você tem um pequeno desvio para fazer, você tem opção, ou você desvia, ou você continua ali. Existem pessoas que, por algum determinado motivo, se sentem mais seguros e confortáveis de continuar ali. Porque quando você faz um desvio, normalmente você não conhece o desvio. Você está desviando por uma opção. Mas, se você não conhece o desvio, isso é ruim também. Isso pode ser ruim. Porque isso pode te causar o quê? Desconforto. Isso pode te causar o quê? Ansiedade. Isso pode te causar o quê? Ansiedade. Eu falei ansiedade agora? Era outra palavra que eu ia usar. Insegurança, desconforto e ansiedade. Causa ansiedade 2 vezes e insegurança. Então, para que o plano de ação existe? Primeiro, para eu entender que existe um caminho. E que esse caminho seria o mundo ideal da minha vida. E ele está traçado. Eu tenho um plano de ação para ele. Mas, e se eu precisar trocar de caminho no meio do negócio? Eu preciso pegar um atalho ou eu preciso pegar uma rota alternativa sem que isso me deixe desconfortável. Qual é o melhor caminho para seguir? Conhecimento. Se você sabe o que está fazendo, se você tem conhecimento, você pode pegar qualquer rota sem se preocupar. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Então, eu vou até, a gente vai fazer um momento prático aqui, mas é um momento prático bem simples, simplificado mesmo, para que você consiga entender um dos processos aqui de ter um plano de ação. Qual é o benefício de ter um plano de ação para o ensaio newborn? Diferente, por exemplo, de ter um guia de poses, o plano de ação te ajuda a definir o passo a passo. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de guia de poses, o guia de poses ele serve para você no momento do ensaio, quando você vai definir com que pose você vai começar e qual é o caminho que você vai trilhar ali no momento do posicionamento, né? Eu tenho aqui um guia de poses. Então aqui, ó, a gente tem esse guia de poses que está disponível de forma gratuita para baixar, para download na internet. Fala um pouco dos posicionadores que a gente usa e a gente descreve cada pose. Ó, cada pose mostrando onde tem que estar a gamela, o posicionador, que gamela, que posicionador e como descrevendo como é que tem que ser essa pose, tá? E a gente tem ele impresso também. Guia de poses, ele vai te guiar. Ele tá aqui te conduzindo, te dizendo como é que é feita a pose, o que tem e tudo mais. Ok. Mas e se você tem um guia de poses que te diz ali a sequência de poses que você tem que fazer e de repente você precisa mudar essa sequência? Eu falo isso porque eu já precisei no começo, quando eu construí o meu primeiro guia de poses, eu precisei mudar no começo e não consegui. Fiquei assim, ó. Um sistema que eu desenvolvi para melhorar o meu ensaio, melhorou, chegou uma hora que estagnou e estava me incomodando. Por quê? Porque me tirou da zona de conforto, porque chegou uma hora que eu tinha que mudar aquilo, eu estava acostumada com aquela rota. Todo dia eu fazia aquela rota. Todos os dias eu fazia aquela rota. E aí,
o universo estava me obrigando a pensar em rotas alternativas e eu não estava conseguindo pensar naquilo, porque eu estava muito acostumado com a rota que eu estava fazendo. Então foi muito difícil para mim. E aí, quando eu consegui, eu comecei a pensar, cara, isso é o poder. O poder da desconstrução de tudo de uma forma tão organizada, de uma forma tão planejada, que não importa o que aconteça, eu vou fazer de todas as formas possíveis e variadas e vou conseguir executar no mesmo tempo ou em menos tempo. Eu comecei, inclusive, a diminuir meu tempo. Nessa época do guia de poses, de que eu usava só um guia de poses como objetivo, eu levava 3 horas, eu reduzi de 6, cheguei em 3. Quando eu comecei a praticar o meu próprio plano de ação de forma totalmente desconstruída e aleatória com planejamento, eu comecei a reduzir mais ainda meu tempo. E foi assim que eu cheguei em 1 hora e meia. Tem algumas pessoas perguntando onde elas conseguem o guia de poses. Para quem está no YouTube, deixa eu mostrar no Instagram. em todos os vídeos tem um link na descrição, tem um link para baixar o guia de poses. Quem está no Facebook pode pesquisar por guia de poses, que vai aparecer também lá no nosso Vocês vão conseguir ver Facebook. essa imagem. Nossa, e quem está no Instagram, se entrar no nosso perfil do Instagram, na bio, tem um link, perfil lá vai ter... Insta, vai ter o link para você baixar. O link que fica ali no perfil, ele vai abrir isso aqui. Tem várias opções. Aí tem guia e de aí poses. Aqui embaixo tem o guia de poses. Ó, aí você clica, vai lá, coloca o seu e-mail e vai receber o guia de poses. Aí você se cadastra aqui, clica aqui, coloca o seu e-mail e vai receber. Vocês vão receber uma versão digital, tá? E é gratuito. E tem bastante gente que imprime depois, faz caderninho. Nossa, esses dias eu resolvi. Recebi uma imagem, põe de volta lá. Recebi uma imagem bem legal da pessoa que fez um caderninho e ao invés dela encadernar aqui, ela encadernou aqui. Achei sensacional. Abri assim, chururu. Curti bem pra caramba. prático. Então tá, beleza. Os nossos... eu tava falando de redução de tempo, de plano de ação, e que eu faço de diversas formas hoje. Por isso que no nosso treinamento Newborn, a gente tem 11 sessões completas com recém-nascido de verdade. Cada uma dessas sessões, eu pratico o plano de ação de forma diferente. Por quê? Para que os nossos alunos do curso tenham a possibilidade de ver diversas formas. Tem bebê fácil, tem bebê difícil, tem bebê que reclama, tem bebê que demora para dormir, tem de tudo, de tudo. E em cada um deles, a gente tem uma forma diferente de agir. E aí entra a importância de você pensar no plano de ação como algo que vai te conduzir e que você não perde a calma, a confiança, não tem ansiedade nesse momento, né? Isso é muito importante. Então, a gente precisa seguir. Tipo, eu tenho que seguir, eu sigo o guia de poses e não dá certo. Porque o guia de poses, por si só, ele serve para te guiar. Porque assim, às vezes você tá lá no meio da sessão, ai, que pose que eu vou fazer agora? Quando você tá começando, às vezes você não lembra todas as poses que existem. E aí você pega o guia de pose, olha e fala, ah, é verdade, olha aqui as possibilidades que eu tenho. Aí ajuda vocês terem um norte, saber a gama de poses que existe também. Uma pergunta, temos aqui alguém, a Camila Rodrigues, ela já tinha perguntado onde encontrar e agora está agradecendo. E eu queria perguntar especificamente para você, Camila, se você consegue entender bem o que a gente fala. Porque a gente tem muitas pessoas que têm nos acompanhado aqui de outros países que não falam a nossa língua e que conseguem entender. Eu queria só saber o quanto conseguem entender o que eu falo. A gente tem vários alunos da América Latina e da Espanha também, que não falam português. Não falam nada de português, mas dizem que conseguem acompanhar nosso conteúdo, conseguem fazer o curso e que realmente está tendo resultado mesmo sem falar a língua. Inclusive, a gente tem da Bolívia, né? Da Bolívia, Jenny da Bolívia, que ela até mandou um vídeo para nós, bem legal, falando que ela conseguiu reduzir o tempo de sessão dela de 4 para 1 hora e meia, 2 horas, e que desde então ela consegue ser muito mais assertiva, porque ela reconhece agora o bebê. Antes ela tinha medo do bebê, tinha medo dos pais, e agora não mais, porque ela consegue entender o bebê a partir do momento que ele chega na sessão. Isso é incrível. Ó, tem mais uma pessoa latina. A Viviana falou, Furtado. Eu entendo todo o conteúdo sempre. Muito bem. E é legal, o pessoal me manda, eu não falo espanhol mas eu consigo ler e entender. E eu consigo ouvir e entender também.
Lá no México, eu tava super brother da galera do Starbucks. E pior, a Bel entende espanhol melhor do que eu. E eu Por que, tive aula de por que espanhol. pior? Pior, porque você nunca teve aula de espanhol, eu tive. Gente, era muito legal. Lá no México, todo Starbucks que eu vou, eu fico amiga mesmo da galera que eu vou várias vezes no dia tomar meu café com leite lá. E aí, na última foi Portugal, mas quando a gente foi pro México, cheguei na primeira vez, pedi meu café, eu peço com meio shot sempre e tal, preparou, beleza. Aí fui a segunda vez, pedi exatamente igual. Na terceira vez eu tava na fila, olá, Bel, que tal? O mesmo? Sim, o de sempre. Era muito legal, eu já sabia o nome de todo mundo. É sensacional isso, gente. Eu A adoro. Camila respondeu que ela disse que consegue entender. Ela não fala português, não sabe escrever português e sabe falar um pouco e entende o que a gente fala. Perfeito. Então Muito é bom, é porque às gente. vezes eu me atropelo e começo a falar que nem uma gralha, e aí, né? Ou tem expressões que a gente fala que é mais complicado, assim, Mas às vezes a gente tenta entender no contexto, né? no contexto entende. Por exemplo, quando a gente vai para o Nordeste, tem alguns lugares do Nordeste que eu tenho dificuldade de entender o que as pessoas estão falando por conta das gírias locais. Falando em Nordeste, Feliz São João, galera do Nordeste que nos acompanha. É dia, né? Ou foi ontem, ou é hoje, não. ou vai ser amanhã. Dia 24 de junho. Então, Feliz São João, não é? E viva São João. Então, voltando, tá. Tem horas, quando você só segue um guia de poses, a Dani estava falando sobre isso, tem horas que a gente não consegue seguir. É o que eu falei. Eu desenvolvi, teve um período da minha vida que eu não tinha guia de poses, eu não tinha sequência de poses, eu não tinha nada. Eu chegava, eu simplesmente tentava fazer um ensaio. Ponto final. E aí chegou uma hora que eu percebi, cara, tá levando 6 horas. Tem alguma coisa errada, eu preciso desenvolver alguma coisa aqui. E eu falei pra Dani, vamos fazer uma ordem, né? Vamos fazer um guia aqui de poses, fazer uma ordem. Beleza. Na verdade, eu fiz um guia de poses primeiro e não fiz uma ordem. E aí eu pegava aleatoriamente qualquer pose, sem pensar em transição, sem nada, sem pensar no momento certo, e ia fazendo. Deve ter diminuído aí de 6 para mais ou menos umas 5 horas, 4 horas. Depois eu falei, agora a gente precisa de uma ordem, ter uma sequência. Nossa, aí minha vida ficou salva. Por um ano, mais ou menos, foi excelente. E aí foi quando eu comecei a ficar assim, putz, agora chegou na hora que eu tinha que fazer a pose aqui e não consigo. E tudo para mim no ensaio dependia do posicionamento antes. Tudo dependia do posicionamento. Eu não pensava em todas as pequenas ações, né? Porque uma sessão ou um plano de ação é composto por uma série de pequenas ações. E eu não pensava no resto, né? Em como eu tinha que me sentir, em como o meu cliente se sentia, em como o bebê se sentia. O bebê até sim, né? Mais do que qualquer outra coisa. Porque era a única coisa que eu pensava, era no bebê. Mas eu não pensava em mim e não pensava tanto nos pais, assim. Eu tinha um problema, uma dificuldade com a comunicação, como eu já falei em outro momento. E aí eu comecei a pensar, agora eu preciso ter uma forma de entender como funciona e elaborar um plano. Vamos elaborar um plano para dominar o mundo. E aí, eu pensei assim, cara, tá, o que eu posso fazer agora, né? Se assim não tá funcionando, chegou uma hora que não estava funcionando para mim. E eu já tinha ensinado todo mundo que eu conhecia, né? Já tinha feito um curso até na Fotos TV falando sobre o guia de poses, a nossa sequência, e funcionava. E chegou uma hora que não funcionou mais para mim mesma. Funcionava para todo mundo, parece mesmo, menos para mim. E aí eu falei assim, tá. Então eu preciso ou desenvolver uma coisa nova, ou eu preciso pensar de que forma eu vou desconstruir tudo. Tem horas que a gente precisa formatar o cérebro. Sabe qual que é a maior dificuldade? Principalmente, ó, quem está começando agora, está começando no momento perfeito para entender a hora certa de fazer cada coisa. Quem não está começando agora, quem já começou, tem um grande de um problema chamado vício. Vício. A gente tem vício. Sabe aquela rota que você não quer sair porque você está viciada nela? Porque você pensa, se eu pegar outra e estiver esburacada, eu posso demorar mais para chegar. E se eu pegar outra e estiver fechada porque choveu? E se tiver. Como é que chama aquele que caiu barro assim? Desmoronamento. Vai saber, né? E se eu ficar ilhado lá não sei aonde? E se isso, e se aquilo? E aí você fica com medo, e você quer seguir aquela rota. Então a gente tem que pensar em como sair disso, sair do vício. Isso serve para todas as coisas.
tem todo um processo. E agora eu vou começar a detalhar esse processo. Existe um jeito errado de fazer isso? Sim. Qual é o jeito errado de elaborar um plano de ação? É seguir um roteiro de forma engessada, é o que eu acabei de dizer. É ser viciado naquela rota. E pensar, não posso sair daqui, meu Deus, quem que vai me acudir se eu sair, e se furar o pneu, e eu tô sozinha na estrada, e isso e aquilo. Porque a coisa mais comum que acontece na fotografia newborn, as pessoas às vezes estão lá 2, 3, 4 anos, não estão satisfeitas com o resultado que estão tendo nas suas sessões, mas estão tão acostumados a trabalhar de uma determinada forma que não conseguem pensar o que elas podem mudar para melhorar isso, porque às vezes fica com medo. Fica com medo, mas se eu fizer assim do jeito que eu faço, já não é bom, já não estou feliz. E aí pensa que se eu fizer diferente, pode ser pior. Mas e se for melhor? E se funcionar? E se reduzir seu tempo? E se você conseguir executar melhor a pose? E se você ficar satisfeito com o resultado? Gente, não tenha medo de mudar. Não, se você não está feliz do jeito que está, busque maneiras de mudar, busque maneiras de evoluir, porque se você fica... Você se acostuma, por pior que seja a estrada ali que você está seguindo, se você passa por ela todos os dias, você vai se acostumar. Aí você se acostuma com o desconforto. Você passa lá, daí já asfaltaram a rua do lado ali, mas você não quer, você quer ir nos buracados que você está acostumado. Gente, às vezes pode ser um outro caminho, a rua do lado pode estar bem melhor, tem uma outra forma, mas você fica com tanto medo de sair da zona de conforto que não quer pegar uma rota nova. Então, aqui hoje, o que a gente vai ajudar a fazer? Abrir os horizontes, trazer novas rotas para o GPS de vocês, na fotografia newborn, e vamos ver se vocês conseguem encontrar um caminho melhor. Vamos ver, não. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Eu preciso falar uma coisa aqui em off, tá? Vamos fingir que não tá rolando uma live agora. Esquece live, esquece vídeo, esquece dica. Eu quero contar como eu me sinto aqui. Eu, às vezes, me sinto... A gente tá aqui conversando e tal, e eu me sinto, de fato, como se a gente estivesse todos juntos em algum lugar, assim. Sabe quando você vai tomar um café com um amigo, ou tá na sala da sua casa com um amigo, assim? E, de repente, eu fiz isso aqui, ó. É que vocês não estão vendo, mas eu abri minha perna e relaxei. Aí eu levei uma cutucada aqui da Dani, que tipo, ei, arruma sua postura. Lá no Insta deve ter dado pra ver, ó. O tempo todo eu levo cutucada aqui, ou sabe a mãe que vai lá e dá um beliscão por baixo da mesa? Nossa, eu nunca belisquei você. Calma, eu estou usando isso como uma forma de explicar. É para as pessoas não acharem que eu fiz isso de verdade, né? Não, você quase faz, escorre uma lagriminha assim de dor. Porque eu relaxo, gente. Eu tô aqui com vocês, tipo, a gente é da família já. Sabe? Daí às vezes, tipo, é live, daí a gente deixa isso gravado, daí às vezes usa para outra coisa, daí vai aparecer um vídeo assim, começou do nada, e a Bel tá assim. Tô assim, mas é porque eu tô, tipo, totalmente confortável. Aqui no contexto, tudo bem, mas daí quando não tá no contexto, aí isso tem problemas. Não, ok, mas é só... Aí eu sou tipo diretora de cena, às vezes aqui, eu só encosto na Bel, assim. Daí eu até olhei uma hora e pensei, será que tá faltando espaço aqui? Porque eu tô sentindo as cotoveladas aqui o tempo todo. E, ó... Mas ok, só para vocês entenderem... Gente, não é cotovelada nem beliscão, é só encostar assim. Porque se eu fizer assim, as pessoas vão perceber. Se eu, tipo, nossa, que agressiva. Calma. Tem que encostar. Eu só tô contando como funcionam os bastidores, já que a gente tá tudo junto, tá tudo da família aqui, ó. Quem não tá vendo, tá sabendo já que é assim que funciona. E aí vocês vão perceber, cada vez que eu levar um cutucão, eu faço assim, ó. Porque eu sei que eu relaxei, tipo, eu tô em casa com vocês, então é isso aí. Ai, gente, só por Deus. Vamos continuar aqui. Agora aqui, qual é a melhor forma de seguir o plano de ação? A melhor forma de seguir um plano de ação é você poder mudar tudo a hora que for necessário, sem se perder. Eu vou dar um exemplo, de novo, de moda. Posso? Pode, que de moda você tá sabendo. De comida, não. Não dê receita. Vamos supor que quando... Deixa eu imaginar. Imaginem que existe eu e existe a Dani. A gente tem quase o mesmo peso. Pouquíssima diferença. O que muda é a estrutura do corpo. E a altura. Um pouco. Muda pouquíssima coisa, mas o nosso peso é o mesmo e tem casos, numerações que são as mesmas. Só que, se eu vou lá na costureira e ela vai fazer um molde para mim, ela vai lá e faz um molde.
É um molde que pode servir para diversas pessoas, inclusive pode servir para Dani. Significa que se servir para ela vai ficar bom nela? Não. Então, nem tudo que vira molde na sua vida vai dar certo para todo mundo, porque somos diferentes. A mesma coisa com o seu ensaio. Você pode ter um molde do seu ensaio, e até deve. Só que você tem que entender que a cada ensaio você vai ter que fazer um ajuste para dar o caimento. Porque pode ser que aqui para Dani, ó, ficou assim, e eu preciso que fique assim. Então, eu vou ter que fazer um ajuste aqui para dar o caimento para ela. Esse ajuste, ele tem que ser feito com perfeição. É aqui que mora o detalhe da coisa. É aqui que mora a grandeza da coisa. Ajustar não é remendar. Ajustar é fazer aquela coisa de alta costura mesmo, sabe? Que você não percebe. É transformar um vestido numa saia e ninguém vai perceber na sua vida, porque você foi numa costureira boa para fazer isso. Então, basicamente, o que a gente precisa entender num plano de ação é: você precisa ter um molde. E esse molde precisa se ajustar e se adequar de acordo com todas as coisas. Tá mesmo frio aqui. Eu tô com um pouco de frio. Você não quer colocar Então, jaqueta? tipo E eu assim. coloco a jaqueta também e todos ficamos felizes. Mas você já vai mexer ali, daí você já se esquenta. E agora, nós então vamos fazer um plano de ação na prática. A primeira coisa que eu preciso que vocês vejam aqui é que eu deixei preparado 2 produções só. Eu não preparei nem o próprio ainda ali, porque lembra que para eu ter um plano de ação, o que eu faço? Eu já tenho aqui 2 produções separadas e normalmente eu faço uma manta e algumas coisas no próprio. Poderia ser o meu fundo, mas eu quis deixar aqui. Tem que colocar fitinha aqui, enquanto isso você pode pegar. E aí, o que eu faço no meu plano de ação? Eu tô com 2 cenários praticamente preparados. Agora, o que eu tinha pensado aqui para esse cenário? Eu já tinha pensado num baldinho e eu vou pegar ele. Eu já tinha pensado nesse baldinho aqui, ó. Ficou pertinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu tô falando alto. Ó, esse aqui era um balde que eu já tinha pensado. Só que aí, eu não tenho certeza se o bebê vai ficar aqui, certo? Do jeito que eu planejei. Eu planejo colocar ele aqui na pose de bracinho, mas aí eu dependo também de como tá o bebê. Só que se o meu planejamento de fazer a pose do bracinho não funcionar, eu consigo enrolar ele no wrap e usar esse mesmo balde. Então, eu tenho um plano de ação perfeito para esse balde, porque eu consigo usar ele de outras formas. A luz tá ruim aqui na minha cara? Mas tudo bem, eu vou me movimentar. Então, ó, eu deixei para escolher aqui na hora, porque eu dependo do bebê também. Só que ele já estava na minha cabeça. Agora, se porventura eu tivesse que escolher outro, eu ia, na hora que eu tiver que preparar o bebê, eu ia pensar em qual é o baldinho melhor ou qual é o acessório melhor que eu vou utilizar aqui com esse bebê nessa hora. A partir desse princípio, primeira coisa do meu plano de ação aqui foi separar as produções e já deixar pronto antes do meu cliente chegar. Segunda coisa do meu plano de ação é entender o que eu posso fazer com o bebê. Só que antes disso, ainda antes de chegar nesse momento, eu tenho o quê? Eu conversei com o meu cliente e entendi o que ele prefere. Isso faz parte do meu plano de ação. Por quê? Ah, Bel, o que você faz? O cliente escolhe o que ele quer? Não. Eu escolho o que eu quero baseado na preferência do meu cliente. Como isso funciona? Você vai esse aqui pra mim. Eu pergunto pro meu cliente se tem alguma cor. A perna dela ficou lá. Não perca a perna do bebê. Eu pergunto pro meu cliente se existe alguma cor que ele não gosta e se tem alguma cor que ele prefere. Por que você faz isso, Bel? Porque se tiver alguma cor que ele não gosta, e se for uma mãe de menina e ela fala, não quero rosa, não gosto de rosa. O quarto dela é todo amadeirado. Já sei que a mãe gosta de marrom, mesmo que ela acredite que não gosta, porque toda vez que eu pergunto que cor não gosta, normalmente vem marrom. E aí, eu já sei que ela não tem preferência por rosa, para começar. Segundo, se é um menino, ela pode falar, eu não gosto de cinza. E aí, você não usa cinza. Então, aqui eu tenho 100% de certeza que eu não vou errar. Porque eu perguntei que cor que a mãe não gosta. E aí eu pergunto a preferência. Você tem preferência por alguma cor? Daí a mãe que é mãe de menina e que teve um menino antes de ter a menina, ela quer rosa. Muito raro ela não querer. Ela fala, por favor, faz alguma coisa rosa, mas pra mim tá tranquilo. Eu peço uma foto do bebê. Tudo isso entra no meu plano de ação, tá? Foto do bebê por quê?
para eu entender qual é o tom de pele do bebê. Se ele é um bebê mais amarelo, se ele é um bebê mais laranja, se é um bebê mais moreno, se é mais branquinho, se é mais vermelhinho, se é bem branco com a bochecha vermelhinha. Que cores vão ficar melhor e destacar esse bebê? E aí eu vou começando a entender, tirando as cores que a mãe não gosta. Então, baseada nisso, eu vou montando a produção. Ah, mas você pergunta a cor do quarto? Não, porque o quarto vai mudar. O bebê começa a crescer, mas já muda a cor de quarto. Só que às vezes eu pergunto para entender o gosto. Um exemplo, que cor é o quartinho dela? Ah, o quartinho dela é todo rosa de pérola. Já sei que gosta bem dessas coisas bem femininas. Ah, o quartinho dela é todo de madeira. Já sei que não está incomodada com rosa, entende? Então, assim, para a gente entender, às vezes eu pergunto, mas ele não é algo que é extremamente importante na minha escolha aqui. Tem outros aspectos que eu considero mais importante, como, por exemplo, saber as preferências da mãe, né? Ou o que ela não gosta. E aí, que diferença isso faz, Bel? Faz diferença que a mãe vai chegar aqui, não vai pedir para eu trocar tudo, e eu vou perder tempo trocando tudo. Porque se eu tivesse me comunicado com ela antes, já era uma forma de eu ganhar tempo, entende? Chegar aqui, e isso já me aconteceu uma vez, não é, Dani? Uhum. A cliente chegou, olhou minha produção, estava tudo pronto, e eu tinha acabado de adquirir a Pose Pod, estava super emocionada com ela, e o Jardim também na época. E aí eu tinha feito uma produção ali. Aí a mãe chegou e olhou com uma cara estranha. Eu pensei, ela não gostou. E aí eu falei pra ela, e aí, você gostou? Dela falou assim, pensei, não gostou. Dela, gostei. Não, você não gostou. Dela, não, eu gostei. Eu só não amei. Daí eu falei, isso já me diz tudo. Aí eu peguei na mãozinha dela, de verdade, uma coisa que eu nunca faço, é muito raro isso acontecer. Peguei na mãozinha dela, levei ela pra frente da prateleira dos props. Não foi aqui, foi no outro estúdio. E falei, escolha algo que você ame. Ela falou, não, imagina, eu gostei daquela produção. Eu falei, eu não quero nada que você goste, eu quero que você ame. Então, pode escolher algo que você realmente ame. É o ensaio do seu bebê. Então, eu quero que seja, que tudo que eu coloque ali você ame. E aí, ela escolheu um e eu fui lá e fiz o que ela queria. E isso fez parte do meu processo de plano de ação também. Feito isso, o que eu posso fazer aqui? Outra coisa, dentro do seu plano de ação, manter a calma e pensar de que forma você pode agir para conseguir ficar tranquilo naquele ensaio, porque isso influencia em todos os aspectos. É a partir daquilo que você sente que você vai fazer o seu cliente ficar mais seguro, mais confiante, mais confortável e te deixar mais tranquilo para trabalhar. Isso também faz parte. Agora chegamos na hora da prática e temos ali a nossa rota, né? Qual que é a minha rota, normalmente? A minha rota é começar pela pose do koala, depois ataco, depois sapinho. E depois disso, vai dependendo do bebê, mas eu normalmente trabalho em trio ou em dupla no posicionamento. E daí como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Eu comecei aqui colocando o bebê na pose taco, né? Vou colocar ela aqui bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Tá aparecendo lá, né, tá? Não é sobre posicionamento, tá? Então fiquem tranquilos, porque a ideia aqui é mostrar o plano de ação. Coloquei aqui, nem vou colocar posicionador nem nada para ajustar agora, porque a ideia é, ela ficou na pose do koala, eu vou fazer os cliques. Quantos cliques eu vou fazer? O suficiente para ter uma média de 4 a 6 fotos diferentes na mesma pose. E às vezes eu consigo até mais. Eu não preciso gastar mais tempo com isso. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Aí entra o plano de ação. Nesse momento. O que eu vou fazer agora depende do bebê. No meu molde, eu vou fazer ataco. Mas, e no molde do bebê? Será que ataco agora vai cair bem nele? Como é que ele tá? E aí a minha pergunta é, como ele está se sentindo? Ele está tranquilo? Ele está agitado? Ele está dormindo? Ele está acordado? E lembra que dormir não é a mesma coisa que estar tranquilo, tá? São coisas diferentes. Tem bebês que estão dormindo e que estão extremamente agitados. E aí eu me pergunto, a partir desse momento, eu estou avaliando se eu continuo na minha rota ou se eu vou pegar um caminho alternativo. É a partir desse momento. Na verdade, a partir do primeiro momento. Em que eu entendo, quando eu tô com o bebê, normalmente quando eu chego, o meu plano de ação começa com o bebê no meu colo. E eu vou dedicar um pouco daquele meu tempo
para conhecer aquele bebê, para entender como ele reage aos meus estímulos, a forma como eu manipulo, a forma como eu mexo, como que é o sono dele. Eu vou entendendo toda essa característica desse bebê especificamente. Entender a característica da fase é fácil. Você pode ir lá no Google, dar um Google e você vai conhecer as características da fase de um recém-nascido. Agora, entender como cada um reage não é tão simples. E beleza, feito isso, ele está realmente tranquilo, bem tranquilinho. E eu percebi, enquanto eu estava conhecendo esse bebê, que ele é um bebê flexível e que vai ficar tranquilamente nessa pose. Não, eu percebi que mesmo ele sendo um bebê tranquilo, ele é um bebê mais durinho. Então, provavelmente, então ele é tenso. Apesar de ele ser tranquilo, ele se tensiona muito. Então, a pose tá como uma pose ruim para bebê que é tenso. Porque o que acontece? No momento em que você tira a sua mão do pezinho dele, você traz o pezinho dele ali no punho, tira a sua mão do pezinho dele, ele contrai. E o pezinho volta lá para a barriga. E aí você vai ter trabalho. Não vale a pena fazer, entendeu? Então, a gente tem que partir sempre desse princípio. O plano de ação é: eu tenho um molde. Será que esse molde cai bem para esse bebê? Vou repetir isso o tempo todo, tá? Feito isso, eu percebi que tá tranquilo e que é flexível. Então, eu vou para taco. Eu percebi que ele é tenso. Ele é tranquilo, mas ele é tenso. Então, eu não vou para taco. Eu percebi que ele está agitado. Pior ainda para eu ir para taco. Não é a melhor pose agora. Se o bebê está agitado, qual é a pose que eu devo escolher? Se ele está tranquilo, eu continuo, sigo no meu molde. Para qualquer pose. Posso seguir, posso ir para taco, posso ir para o queixinho, tá tranquilo, tá dormindo, continuo. Está dormindo, mas é tenso. Que pose eu posso fazer para que esse bebê não demonstre essa tensão? Se ele está acordado, mas está tranquilo, continuo. Se ele está dormindo... Para de me pressionar. Eu tô dizendo quanto tempo tem. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Quanto mais me pressionar, pior é, gente. Então, aí ele continua dormindo, ele tá acordado, mas ele tá tranquilo? Continua na minha rota. Ele está acordado ou está dormindo, mas está agitado, para e repensa. Qual seria o caminho alternativo? Se estiver acordado e muito agitado, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, você tem que ver se ele precisa mamar, se é melhor enrolar no wrap, qual é o melhor caminho agora. Se ele estiver agitado, mas estiver dormindo, qual é a pose que eu escolho para esse momento? Eu escolho uma pose que limite o movimento do bebê. Pose de bundinha, pose de bracinho. Pose de bracinho. Não dá para fazer barriga para cima nessa hora, não dá para fazer pose de ladinho, porque nenhuma dessas poses limitam o movimento do bebê. Então, o bebê tá agitado, meu Deus, e agora? Mas se ele tá agitado e tá dormindo, usa a pose que limita. Ou até mesmo o wrap nesse caso, porque limita o movimento do bebê, para ele ficar tranquilo. Então, a partir aqui, eu tenho todo o meu plano de ação de um jeito diferente. Você percebe isso? E em nenhum momento eu vou me perder aqui. E agora tem uma segunda ação que eu vou mostrar aqui também na prática, que dá tempo. Eu vou só colocar um forrinho no baldinho aqui para não afundar na hora de colocar ali. O forro que a Bel vai colocar no prop é uma mantinha de microfibra, de soft, na verdade a gente comprou por metro. Soft e microfibra. A gente comprou por metro e mandou a costureira fazer a barrinha. Beleza, tá pronto. Segunda coisa que eu vou deixar aqui, vou colocar ela aqui na pose de bracinho no puff. Não, tá tudo bem, porque aqui eu só vou deixar ela pronta aqui. Não pode ser assim, senão não consigo controlar a câmera. Você já vai ter que mudar para lá, então nem perca o tempo ajustando aqui, porque a gente já vai para lá. Só vou deixar ela aqui na pose do bracinho. Pensa que na vida real tem que ficar correndo assim para fazer as coisas, porque a Bel não me espera. A outra situação é a seguinte. Primeira situação aqui foi: o que eu posso fazer com cada bebê? Em que situação, em que momento? Segunda coisa. Eu tô com esse bebê aqui que ele não tá tão fácil. Eu até tô conseguindo desenvolver, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui. E aí, com muito custo, eu consegui colocar nessa pose. E eu tava elaborando, eu tinha elaborado ali no meu plano de ação que eu queria fazer a pose de bracinho no baldinho. Então, o que eu vou fazer agora?
eu finalmente consegui, eu agora vou fazer uma transferência. Como é que funciona? Eu vou aproveitar, cliquei aqui, já deixa do jeitinho que tá, que dá pra ver. Só abaixa um pouquinho isso daqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, e a Dani vem me ajudando, e eu vou aproveitar que esse bebê já tá na pose e vou trazer ele aqui. Porque aí eu não vou perder tempo depois, e nem energia minha ou do bebê, para fazer a pose do zero, porque ela já está pronta. É só colocar o bebê ali, ó. E aqui não deixo o bebê sozinho igual eu fiz agora. E aqui eu uso um recurso do plano de ação também, que é de que forma eu posso aproveitar. Se eu já quero fazer aquela pose e fazer do zero, construir ela do zero, vai ser muito difícil, porque esse bebê tá me dando um pouco mais de trabalho. Então, no momento que eu consigo fazer em um lugar, eu aproveito e faço no outro. E na mesma, se às vezes acontece, por exemplo, eu costumo iniciar no puff, porque o puff me faz render muito mais fotos. Só que se eu precisar iniciar no próprio, eu vou iniciar no próprio. E aí, se eu consigo fazer a pose de bracinho ali e meu puff já tá pronto, eu consigo fazer essa transferência. Sabe, vou aproveitar, né? Já fiz o que eu tinha que fazer aqui no próprio, então agora eu vou levar ele pronto pro puff e vou começar com uma pose que eu normalmente não começo, mas porque ele já está na pose, eu não vou mexer no bebê. Mas aqui entra entender o seguinte: se você domina puff, posicionamento no puff, você domina tudo no seu ensaio. Parte desse princípio. Porque se você consegue dominar o posicionamento no puff, todos os posicionamentos no prop são os mesmos, que são feitos no puff. O que muda é o ambiente onde você está inserindo o bebê. Então é muito importante que domine o posicionamento. Será que na casa do cliente dá para deixar pronto assim? Dá. É muito difícil ter uma casa de cliente que não dê. Inclusive, a gente contou a nossa história lá do Japão, que foi o menor apartamento que a gente já fotografou na vida. E o nosso fundo, era um pouco menor do que esse aqui ainda. Era 1,5 por 1,5. Esse aqui acho que é 1,70 por 1,70. O de 1,5 por 1,5 ficava bem menor, mas mesmo assim sempre cabe na sala do cliente você já deixar o fundo e o puff você pode colocar em cima do sofá. Inclusive, a última sessão que a gente fez na casa do cliente, que foi quando esse estúdio aqui estava em obra e a obra acabou atrasando, a gente precisou atender na casa do cliente, a gente conseguiu fazer da mesma forma o mesmo processo. E é o mesmo processo que a gente faz no estúdio. Existe a possibilidade, sim, de fazer na casa do cliente. Pequenininho. A gente leva esse menorzinho aqui, ó. Que tem um suporte menor e ele cabe em cima de um sofá, ó. Você coloca ele ali em cima e tá beleza, ok? Então, gente, o plano de ação, ele é o quê? É você ter um molde e ajustar em alta costura esse molde para cada sessão que acontece no seu estúdio. Dentro do nosso treinamento newborn, eu mostro isso na prática com um bebê, com 11 bebês diferentes. Então, você vai ter a oportunidade de ver muito mais. Só que aqui a gente mostrou um formato em que a gente costuma executar e de que forma a gente muda.